É muito comum na nossa atividade docente, especialmente em sala de aula, na qual você e eu ficamos durante décadas naquela sala específica e agora, né, no mundo digital, né, de uma outra maneira, a ideia da força de vontade. Né? Era muito usual que se dissesse, não, força de vontade, precisa força de vontade. E é muito forte imaginar que é claro que querer não é poder de modo automático direto, mas não querer já é um caminho absolutamente nítido para o fracasso, né? Porque afinal de contas o querer, entendido aí como uma potência de desejo, entendido, né, usando um pouco, você citou Freud, né, a ideia de um impulso, né, que tem exatamente essa marca, é aquilo que nos coloca a caminho. Né? O querer, a querência, não só do afeto, mas a querência também como o desejo buscado, nos coloca no caminho, não nos garante o ponto de chegada. Há um grande escritor porto-alegrense, um jornalista que se dedicou à escrita, que eu gosto muito, né, chamado Fraga, ele é chamado de Fraga. Ele tem um livro com um título maravilhoso, o livro se chama Punidos Venceremos. Olha que coisa, punidos venceremos. E o Fraga, ele tem uma expressão que ela nos leva, assim, carnal, a ter de pensar de vez em quando. Ele diz, todas as pessoas nascem iguais, mas não morrem assim. Olha, todas as pessoas nascem iguais, mas não morrem assim. Evidentemente que ele quer ali trazer à tona a ideia de que na trajetória da vida as coisas elas podem ter sucesso ou não. A ideia de que o querer é poder seja um garantidor dele, como você lembrava, ela não é uma coisa concreta. No entanto, se não basta querer para que as coisas venham, mas sem querer elas sem dúvida não virão, é claro que tem aí um lugar para o esforço, né? Para o esforço, a ideia do esforço. Todo esforço, ele é um sacrifício, porque ele faz com que você tenha que colocar mais energia em algo do que seria usual se a gente, dando um outro modo de olhar, a primeira lei de Newton, atendesse à inércia como sendo conservadora da vida e da tranquilidade. Eu posso ter como filosofia de vida, né, a ideia do movimento inercial, portanto, tender ao repouso, mexendo um pouco, né, na primeira lei de Isaac Newton. E é gostoso imaginar que essa ideia do esforço, ela tem um componente de sacrifício, porque eu terei que fazer abdicação. Abdicar do meu tempo, abdicar do meu sossego. Mas, carnal, eu gosto de imaginar que um sacrifício não pode ser um suplício. Por exemplo, quando nós estamos escrevendo, né, quando a gente produz nossos livros, produz artigos, né, a gente tem que, entre aspas, sacrificar algumas circunstâncias. Você tem que ficar dedicado, tem que passar horas lendo, pesquisando, escrevendo, reescrevendo, voltando. Mas isso não é suplicial, né? Não é algo que, como esforço, signifique, primeiro, um castigo, segundo, um sofrimento negativo. Quase que se diria o sofrimento positivo. Eu já ouvi em alguns momentos de quem ajuda a gente a fazer exercícios, a trabalhar com fisioterapia, que você reclama e diz assim, olha, eu estou com dor, e a pessoa diz assim, mas é a dor boa? Você diz assim, olha, mas qual dor é boa? Aquela que resulta do exercício, do esforço feito. Existe uma dor que não é um incômodo positivo, existe uma dor que é aquilo que perturba porque há um mau sinal. E a dor boa seria aquela, né, que resulta como indicação do esforço feito. Isso vale exatamente nessa dimensão. Quantas vezes as pessoas têm de sacrificar alguns momentos, alguns tipos de lazer para conseguir, né, um resultado mais específico. O exemplo mais claro que eu tenho, no ano de 1972, né, você é bastante jovem, né, estava ainda, eu já estava no cursinho pré-vestibular. Na época do cursinho, eu queria entrar na universidade, como entrei, o sacrifício, o esforço era imenso, era passar a noite estudando, era não ter final de semana, era não ir, na época, para as domingueiras, né, que era o nome que se dava à balada no domingo à tarde. E, claro, mas não era um suplício, porque eu tinha um objetivo nítido.